Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos então começar a entender, né, a estrutura do projeto, perfeito? E dar uma navegadinha nele pelo Visual Studio Code. Muito bem, tudo pronto, né? Então agora nós podemos, né, abrir ele no Visual Studio Code. Eu gosto de usar um comando, pessoal, que é o code ponto no diretório que eu estou, por exemplo, no diretório music app. Esse code ponto, ele vai abrir o Visual Studio Code a partir deste diretório. Ele vai montar um projeto, como se você fosse usar o Open lá no Visual Studio Code, só que aqui é mais prático. Então, esse comando ele não vai funcionar porque ele precisa de um plugin. Então eu retirei esse plugin justamente para ensinar vocês como fazer esse truque, né? Então, ao digitar code espaço ponto, ele vai falar, olha, eu não entendo que comando é esse. Então, veja só, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, ele já está aberto, tá? Eu vou apertar aqui Command Shift P, no caso do Mac, e no caso, pessoal, do Windows, muito provavelmente é Ctrl Shift P, né? Windows e Linux. Mas vamos lá, aqui, como eu já usei aqui para instalar, desinstalar, fazer o teste para o vídeo, ele já aparece aqui em cima, mas você tem que fazer isso, ó, escrever aqui na busca Shell, tá? E aí você vai escolher essa opção, ó, Shell Command Install Code Command in Path, ou seja, colocar o code no path, né? No caminho aí para você poder usar ele no terminal e invocar ele a partir do terminal de uma maneira global e no path, né, do usuário. Então basta clicar aqui para instalar, ok, aí vai pedir a senha de administrador, colocar aqui minha senha, ó, Shell Command Code Successfully Installed, então já instalou, beleza. Agora, olha que interessante, se eu vier aqui escrever code espaço ponto, olha lá, ele abriu, deixa eu só ajustar a janela aqui porque ele abriu fora da área de gravação. Pronto, aqui ó, ele abriu aqui o projeto, tá? E nós vamos aqui então entender basicamente a estrutura do projeto, perfeito? Então esse primeiro vídeo aqui da estrutura do projeto, que na verdade é o segundo vídeo da série, eu vou apenas dar uma passeada aqui e no vídeo seguinte eu vou explicar em mais detalhes, perfeito? Então, como todo aplicativo, né, Node tem lá, por exemplo, Node Modules, né, os módulos instalados, né, eles estão todos aqui. Quando você cria o aplicativo Vue, ele já coloca esse montão de módulo adicional para você. E onde que ele pega essas referências? No package, no arquivo package.json, tá? Então tem as dependências aqui. Então nós temos lá o Core.js, o Vue, o Vue Router e o Vuex, né? Então esses aqui, lembram que a gente marcou o Router também? Router, né? Então o Router ele está aqui, que a gente chama de Vue Router, e o Vuex também está aqui, tá? E o Vue, né? E o Core.js, que são as dependências. Dev Dependencies, né? São as dependências aqui para desenvolvimento. Então nós temos diversos plugins aqui, né? E eles estão todos aqui, né, instaladinhos, bonitinho. Muito bem. O que nós temos aqui a mais, né? Então na raiz, ó, Music App é o nosso projeto. Então na raiz nós temos o diretório Node Modules, temos o diretório Public, o diretório Source. E aí nós temos alguns arquivos, né? Por exemplo, o que eu acabei de mostrar aqui, o package.json, tá? O arquivo de configuração do lint, tá? Neste caso, que é o plugin, né? O Vue Trace Essential, e aqui o Vue Preacher e o slint no padrão Recommended, tá? E usando o parser, que é o Babel ESLint. Então nós temos aqui o Babel config também, tá? Que é outro arquivo. Não vou falar muito desses caras por enquanto, tá? Mas não se preocupe, eu só estou dando uma passeada aqui. Nós vamos concentrar o esforço nosso aqui dos vídeos
Dentro desse diretório aqui em Source, aqui sim é a estrutura prática do projeto, que eu falo assim em termos de código, tá? E recursos e componentes, rotas e tudo mais. Gente, aqui em Router, nós temos esse diretório Router, temos um arquivo index.js, componentes, temos os componentes do view, tá? Assets são recursos como imagens, vídeos, arquivos, então eu jogo, por exemplo, todo esse conteúdo de arquivo, logo, olha lá, né? Tem aqui um logo, né? Dentro do diretório Assets, para que o view controle o acesso e tudo mais. E o router é o arquivo, aqui esse index.js, só para mostrar aqui, é o arquivo que define as rotas, por exemplo, o barra about, ou seja, os caminhos, né, de acesso a meu aplicativo, né, na web. Então, se eu tenho a rota principal, que é o barra, temos aqui a rota about, e aí a gente pode ir definindo outras rotas aqui. Então, esse arquivo aqui, ele define, por exemplo, esse const routes, é um array, né? Um array de rotas, né? Store, eu vou deixar para falar depois, que é o Vuex, tá? Nós vamos entender o que é state, mutations, actions, modules, e vamos falar isso na oportunidade seguinte. Views, então nós temos aqui a view about e a view home, nós vamos mexer nelas no próximo vídeo para entender o comportamento. Temos aqui um arquivo chamado app.view, que está na raiz do diretório source, ó. Ele está na raiz do source, percebem? Ó. E temos aqui o main.js, que é o arquivo que carrega o aplicativo, o aplicativo Node.View, né? Então, basicamente, nós mantemos esse arquivo praticamente do jeito que ele está aqui, tá? E vamos mexer em todo o resto. Mais tarde eu vou explicar isso para vocês com calma, tá bom? No vídeo oportuno. Só estou passeando aqui para vocês conhecerem aqui uma estruturinha mínima, tá bom? Então é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos agora para a próxima parte, que é para mexer aqui, por exemplo, um pouquinho nas views e nas rotas, tá? Colocar o aplicativo para rodar, acessar ele no browser, tudo mais, e fazer as primeiras brincadeiras aqui com o view. Beleza? Então vamos lá, no próximo vídeo.